Na manhã abafada de uma terça-feira, um homem negro, de roupas simples e mochila nas costas, entrou no saguão de um dos hotéis mais luxuosos de Miami. Ele não chamava a atenção, e talvez por isso tenha sido tratado como se não importasse. Mas naquele mesmo dia, algo aconteceria ali, algo que mudaria o rumo daquele lugar para sempre, porque às vezes o homem que você ignora é exatamente o que você mais deveria temer. Malcolm desceu do ônibus pouco depois das 8 da manhã. O sol da Flórida já brilhava forte e o ar úmido grudava na pele. Vestia uma calça jeans surrada, tênis simples e uma camiseta polo azul marinho. Na mochila, apenas uma muda de roupa e alguns documentos. Seu relógio barato marcava 08:12. Era a hora. Caminhou por algumas quadras, atravessando ruas cheias de turistas, até se deparar com o Palmetto Grand Hotel, um prédio imponente, com colunas de mármore e janelas espelhadas. Era o tipo de lugar onde executivos de grandes empresas vinham para se encontrar, onde influentes se hospedavam, onde Malcolm claramente não parecia se encaixar, mas ele entrou mesmo assim. Assim que atravessou as portas giratórias, foi como se o ar mudasse. O cheiro de madeira polida e perfume caro preencheu suas narinas. O chão reluzente refletia os lustres de cristal no teto. E por um segundo, Malcolm hesitou. Olhou ao redor. Pessoas de terno e gravata. Mulheres com vestidos de grife. Malas de couro que custavam mais do que o aluguel de um ano inteiro. Ele caminhou até a recepção. A atendente, uma mulher branca de cabelo loiro preso num coque, mal ergueu os olhos. Quando finalmente olhou para ele, franziu levemente a testa. Antes que pudesse falar qualquer coisa, um homem apareceu do nada. Alto, branco, de terno italiano e sorriso forçado. Tinha o tipo de presença que gritava poder. Era Richard Walker, CEO do hotel e herdeiro de uma rede milionária de hospedagens de luxo. Você está atrasado. O pessoal da cozinha já está lá atrás. Vai logo se trocar, sim? Disse, sem sequer esperar resposta. Malcolm, confuso, tentou explicar. Desculpe, acho que houve um engano. Engano nada, interrompeu Richard, com um tom impaciente. Vocês sempre aparecem. Assim, achando que podem circular por aqui, uniforme e crachá ou rua, é simples. Os olhos de alguns hóspedes começaram a se voltar para a cena. Malcolm tentou manter a calma. Senhor, eu não trabalho aqui. Eu estou aqui para mim tanto faz. Não admito esse tipo de atitude. Quer causar? Vai causar na rua. Segurança! 2 homens surgiram vestidos de preto, se aproximando rápido. Malcolm levantou as mãos, em sinal de paz. Eu só quero falar com o gerente, por favor. Eu tenho um agendamento. Meu nome é Malcolm Johnson. Não me interessa seu nome, disparou Richard, agora mais agressivo. Esse hotel tem padrões. Você claramente entrou aqui achando que podia bancar o cliente. Mas já deu. Tira ele daqui, agora. Malcolm deu um passo para trás. Não reagiu. Deixou que os seguranças o escoltassem até a saída. Enquanto andava pelo saguão, com dezenas de olhos o seguindo, sentiu uma pontada familiar no peito. Não era só vergonha. Era a raiva de anos sendo tratado como inferior. Como se sua cor e suas roupas fossem uma sentença. Na porta giratória, ele parou por um segundo. Olhou para trás. Richard ainda estava lá, sorrindo para os hóspedes, como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse acabado de apagar mais um incômodo do caminho. Malcolm saiu do hotel em silêncio. Andou até o estacionamento ao lado. Tirou o celular do bolso e digitou uma sequência de números. A ligação foi atendida no segundo toque. Foi como esperado, disse. Alguém viu? Todo mundo. Ele mordeu a isca. Ótimo. Fique por perto. A próxima fase começa agora. Malcolm desligou. Sentou num banco de concreto sob uma árvore. Observava a fachada luxuosa do hotel como quem observa um velho inimigo. Seus olhos não tinham mais raiva, nem vergonha. Apenas foco. Ali, naquela manhã comum de terça-feira, um plano meticuloso começava a se desenrolar.
E ninguém, absolutamente ninguém, no Palmetto Grand fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Dentro do hotel, Richard Walker caminhava pelo saguão como um rei em seu castelo. Seus sapatos italianos tocavam o mármore com autoridade. Onde passava, funcionários se endireitavam, hóspedes abriam espaço e ninguém ousava contrariá-lo. Ele era o rosto da perfeição para os investidores da rede Walker Hospitality, e sabia disso. Logo após a saída de Malcolm, ele se dirigiu até o balcão da recepção, onde a funcionária ainda olhava para a porta por onde o homem havia saído. "Esses caras acham que podem entrar em qualquer lugar", comentou Richard, alto o bastante para que os clientes próximos ouvissem. "Só falta agora quererem quarto com vista para o mar." Alguns riram, outros fingiram não ouvir, mas a tensão era palpável. Richard, sentindo-se no controle, virou-se para os funcionários que haviam parado por alguns segundos para observar. "Voltem ao trabalho. Esse lugar não se mantém sozinho. Se quiserem fazer caridade, vão trabalhar em abrigo. Aqui é o Hotel 5 Estrelas." Na calçada do lado de fora, Malcolm ainda podia ver tudo pelo vidro espelhado. Ele não desviou o olhar. Assistiu Richard rir com um cliente rico, tirar uma selfie com uma influenciadora digital e dar ordens para os gerentes do andar. Era como se aquela cena estivesse se repetindo há anos e todos simplesmente aceitassem. Malcolm se levantou, caminhou calmamente até uma lanchonete próxima, pediu um café preto e se sentou perto da vitrine de onde podia observar o movimento do hotel. Pegou seu celular e revisou algumas mensagens. O nome de Richard Walker aparecia diversas vezes em dossiês, reportagens arquivadas e notas fiscais escaneadas. Ali, do lado de fora, ele parecia apenas um homem comum mexendo no celular. Mas por dentro cada palavra de desprezo ecoava com mais força. Malcolm não era um desconhecido qualquer. E o que Richard havia feito acabara de assinar sua própria sentença. Enquanto isso, no interior do hotel, o burburinho da cena ainda rondava os corredores. Uma camareira latina sussurrou para outra: "Você viu o jeito que ele tratou aquele homem? Nem escutou o que ele tinha a dizer. Richard é assim com todo mundo que não veste terno e gravata. Ele não quer saber. Mas tem alguma coisa naquele homem. Não sei. O jeito como ele olhou. Como se já soubesse o que estava por vir." Enquanto isso, o próprio Richard subia para a cobertura. Lá em cima, no salão de reuniões reservado para grandes investidores, ele recebia uma comitiva de empresários estrangeiros. Tudo precisava parecer perfeito. Ele os guiava com o sorriso cínico de sempre, mas nem desconfiava de que, neste momento, sua imagem já estava sendo observada de muito mais perto do que imaginava. Na recepção, a funcionária que atendeu Malcolm digitava discretamente uma mensagem para uma colega. "Você viu o homem negro que o Richard expulsou? Ele disse que tinha uma reunião. Talvez ele estivesse falando a verdade, mas ninguém ousava questionar abertamente o CEO. Quem falava demais acabava dispensado. Todos sabiam disso. Richard mantinha o controle com mãos de ferro e sorrisos falsos. Enquanto o dia seguia e Malcolm continuava observando de longe, ele registrava mentalmente cada movimentação. O entregador de documentos que entrava pela lateral, o segurança que liberava pessoas sem verificar identidade, as câmeras mal posicionadas no hall de entrada, cada falha, cada brecha. Tudo seria usado, mas naquele momento, para todos no hotel, Malcolm não era mais que uma lembrança desconfortável. Um incômodo que já havia sido removido. E para Richard, ele era só mais um entre tantos que tentaram se passar por alguém importante. O que ele não sabia, e que mudaria tudo, era que aquele homem simples que ele expulsou e humilhou na frente de dezenas de pessoas não era um intruso, não era um cozinheiro, e definitivamente não era alguém que ele deveria ter subestimado. Malcolm voltou para o saguão do hotel pouco depois das 10 da manhã. Dessa vez, vinha determinado.
Havia confirmado em seu telefone que a pessoa com quem precisava falar estaria na sala de reuniões às 10h30. Ele não estava ali por acaso. Cada passo fazia parte de um plano, e era hora de seguir em frente. Ao atravessar novamente as portas giratórias, todos os olhares se voltaram para ele. A recepcionista ficou visivelmente desconfortável. Antes que Malcolm pudesse dizer qualquer coisa, um segurança já surgia ao seu lado. Senhor, nós pedimos que o senhor não retornasse às dependências do hotel. Malcolm manteve a postura calma. Puxou do bolso um papel impresso com um agendamento oficial. Mostrou ao segurança com firmeza, mas sem agressividade. Eu tenho uma reunião marcada. Está tudo autorizado. Verifique. O segurança hesitou. Pegou o papel. Mas antes que pudesse conferir qualquer coisa, Richard Walker apareceu novamente. Desceu os degraus do mezanino com passos largos, como um dono de circo que chega para controlar sua arena. O que esse homem está fazendo aqui de novo? Sua voz cortou o saguão como um chicote. Senhor Richard, ele diz que tem uma reunião marcada, tentou explicar a recepcionista insegura. Reunião? Com quem? Com o faxineiro? Porque é o único que talvez aceitasse perder tempo com ele. As palavras saíram secas, rudes, e ecoaram. Hóspedes olharam, alguns fingindo distração, outros paralisados. Malcolm tentou manter a compostura. Eu peço respeito. O senhor não sabe quem eu sou, nem o que estou fazendo aqui. Está cometendo um engano muito sério. Richard gargalhou. Engano? A única coisa que está errada aqui é um sujeito como você achar que tem direito de pisar nesse chão como se fosse alguém. Malcolm respirou fundo. O senhor está me julgando pela minha aparência, e isso diz muito mais sobre o senhor do que sobre mim. Nesse momento, Richard se aproximou, encarando Malcolm a poucos centímetros do rosto. O sorriso sumiu. Vou ser claro, o seu tipo não é bem-vindo aqui. Não interessa quem você diz ser. Esse hotel tem padrão, e você não faz parte dele. O silêncio no saguão era absoluto. A tensão podia ser cortada com uma faca. Segurança, tire esse homem imediatamente daqui. Se resistir, chame a polícia. Malcolm olhou nos olhos do segurança, depois para a recepcionista, depois para os demais funcionários ao redor. Nenhum deles disse uma palavra. Nenhum teve coragem. 2 seguranças o cercaram. Ele não resistiu. Enquanto era escoltado até a porta pela segunda vez, ouviu ainda as últimas palavras de Richard. Isso é o que acontece quando vocês esquecem o lugar de onde vieram. Lá fora, novamente sob o sol forte, Malcolm sentia o sangue ferver por dentro, mas sua expressão era de pedra. Silêncio. Ele caminhou até uma sombra, respirou fundo e esperou alguns minutos. Pegou novamente o telefone. Confirmado. Ele expôs tudo. Pode seguir com a operação. Eu mantenho o visual do alvo. Do outro lado da linha, a voz respondeu. Entendido. Mobilização em andamento. Vamos entrar em breve. Fique atento. Malcolm desligou. Olhou mais uma vez para a fachada imponente do hotel. Por fora, ainda parecia um paraíso de luxo. Por dentro, escondia podridão. E ninguém ali, especialmente Richard, fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Malcolm permaneceu do lado de fora do hotel por alguns minutos parado sob a sombra de uma palmeira. Não chorava, não gritava, não se revoltava, apenas olhava, fixamente, como se estivesse fotografando cada detalhe do lugar. O hotel parecia impenetrável, alto, elegante, impune. A cada segundo que passava, mais ele se lembrava da sensação de estar ali dentro, sendo observado, julgado, expulso. Mas o que mais doía não eram os gritos de Richard, era o silêncio dos outros. Homens de negócios, mulheres bem vestidas, famílias inteiras. Todos viram a cena. Todos presenciaram a humilhação. E ninguém, absolutamente ninguém, abriu a boca. Um casal de meia-idade chegou a baixar a cabeça, constrangido, mas logo desviou o olhar. Uma jovem influenciadora que filmava stories do hotel interrompeu a gravação por alguns segundos,
mas logo voltou a sorrir para a câmera como se nada tivesse acontecido. A funcionária da recepção, que havia visto a papelada na mão de Malcolm, até pareceu hesitar, mas preferiu o silêncio, como todos os outros. Era mais seguro, mais confortável, afinal, não era problema deles. E é assim que injustiças continuam acontecendo, não só por quem as comete, mas por quem assiste e escolhe não se envolver. Malcolm andou até um banco da praça em frente ao hotel. Sentou-se com o corpo inclinado para frente, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Na mochila, além dos documentos da reunião, havia uma pasta com fotos, rostos conhecidos, informações sigilosas, tudo pronto, tudo planejado. Mas ele não esperava sentir aquilo, mesmo acostumado a lidar com situações difíceis. Aquele momento havia tocado em algo mais fundo, um tipo de dor que ele conhecia desde pequeno, a dor de ser invisível para o mundo, a dor de ser julgado por aquilo que veste, pela cor da sua pele, e não pelo que carrega na mente. Você não faz parte disso aqui. As palavras de Richard ecoavam como lâminas. E o pior, ele sabia que aquele tipo de frase não era uma exceção. Era uma regra disfarçada de etiqueta. Uma regra que ele vinha enfrentando a vida inteira, mas naquele dia algo mudou dentro dele. Ao seu redor, turistas tiravam fotos, conversavam alto, riam. A cidade seguia seu ritmo, como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro de Malcolm, o tempo havia parado. Por alguns minutos, ele mergulhou em si mesmo, revivendo momentos antigos. A infância marcada por portas fechadas. A adolescência, onde teve que lutar 3 vezes mais para conseguir metade das oportunidades. O primeiro emprego em que foi chamado de exótico. A faculdade onde foi o único aluno negro na sala. E agora, ali estava ele, sendo tratado como um intruso por um homem que sequer parou para escutá-lo. Na porta do hotel, um dos seguranças o observava à distância, como se ainda o considerasse uma ameaça. Malcolm levantou o olhar e encarou o sujeito. Por um breve instante, o segurança desviou os olhos. Talvez sentisse vergonha, talvez não. Mas Malcolm não esperava justiça vinda dali. Não mais. Nesse momento, uma mulher de uniforme, funcionária do hotel, saiu pela entrada de serviço. Era a camareira que havia comentado com a colega horas antes. Ela o reconheceu. Olhou para Malcolm com um misto de compaixão e culpa. Ele apenas acenou com a cabeça em sinal de respeito. Ela hesitou, como se quisesse se aproximar. Mas então seu radiocomunicador chiou, e ela voltou correndo para dentro. Malcolm fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, e então se levantou. Puxou o celular e enviou uma mensagem curta para um número já salvo. Pronto, tudo como planejado. Podem iniciar a fase 2. Estou no ponto de observação. Segundos depois, recebeu a resposta. Cópia confirmada. Equipe posicionada. Vamos entrar. Ele guardou o celular, ajeitou a mochila nas costas e olhou mais uma vez para o hotel. Dessa vez, não com dor, mas com a tranquilidade de quem sabe que a justiça vem a caminho. Malcolm atravessou a rua com passos calmos, entrando em um estacionamento privado que ficava a apenas 2 quarteirões do hotel. Ali, entre carros de luxo e táxis turísticos, passou despercebido. Era exatamente como queria. Abriu o porta-malas de um sedã prata que parecia comum, mas por dentro escondia um verdadeiro centro de operações portátil. Havia ali um notebook com sistema criptografado, um rádio de comunicação com frequência própria, binóculos táticos e pastas com registros confidenciais. Malcolm digitou uma senha longa no laptop e, em segundos, um software iniciou a transmissão segura. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher atendeu, objetiva. Agente Johnson, estamos ouvindo. Situação, alvo principal exposto. Comportamento hostil e discriminatório em ambiente público, na presença de múltiplas testemunhas. Agressão verbal, tentativa de expulsão.
como previsto. Perfeito. Confirma o protocolo de avanço? Malcolm olhou mais uma vez para o hotel à distância. Pessoas entravam e saíam sem perceber absolutamente nada. Era a calma antes da tempestade. Confirmado. Eles caíram direitinho. Podem avançar. Para a fase 2, eu mantenho observação. A ligação encerrou sem formalidades. Não havia tempo a perder. Malcolm guardou o equipamento, fechou o porta-malas e caminhou até um café discreto próximo dali. Pediu um copo de água, sentou-se em frente à vitrine e observou o hotel. Cada detalhe, cada movimento, ele já havia feito isso antes, mas nunca com tanto envolvimento pessoal. Do outro lado da cidade, em uma base temporária do FBI, uma equipe de agentes revisava documentos, confirmava mandados judiciais e se preparava para agir. O nome de Richard Walker estampava o topo de várias páginas: lavagem de dinheiro, evasão fiscal, suborno de autoridades locais e até tráfico de influência com políticos da Flórida. A rede de hotéis Walker era uma fachada para negócios ilegais. E Malcolm, agente da Inteligência Econômica Federal, estava infiltrado há mais de 8 meses para expor tudo. Naquele dia, o plano era simples: forçar Richard a se comprometer em público, e funcionou. As câmeras internas do hotel haviam registrado tudo. O áudio era claro. A humilhação racista, a expulsão sem justificativa, o uso de autoridade para acobertar preconceito, um comportamento padrão que agora seria usado como isca. Malcolm sabia. Aquele tipo de pessoa se sentia intocável. Acreditava que podia fazer o que quisesse com quem estivesse abaixo de sua classe. E era justamente essa arrogância que o tornava vulnerável. Enquanto os agentes se aproximavam discretamente do perímetro do hotel, vestidos como hóspedes, entregadores e motoristas, Malcolm recebia uma nova mensagem: viaturas a caminho, câmeras da mídia local em stand-by. Você quer estar presente na entrada ou observar à distância? Malcolm não hesitou. Quero estar lá. Ele precisa olhar nos meus olhos quando entender o que está acontecendo. Do lado de dentro do hotel, Richard sorria em uma reunião com investidores. Brindava com champanhe e prometia lucros recordes. Desdenhava da economia, debochava dos concorrentes e contava piadas de mau gosto sobre seus próprios funcionários. Enquanto isso, uma funcionária de limpeza passava perto da sala e notava algo estranho. Homens com postura militar se posicionando próximos às saídas. Um com fone no ouvido, outro observando atentamente as câmeras. Algo estava prestes a acontecer, e ela sentia no ar. No lobby, a recepcionista também começou a perceber o movimento. 2 homens com distintivos escondidos sob os paletós se dirigiram discretamente ao gerente. Pediram que mantivesse o controle da entrada e que não fizesse alarde. Tudo deveria parecer normal. Até não ser mais. Lá fora, Malcolm se levantou da cadeira do café. Deixou o copo de água pela metade. Cruzou a rua sem pressa. As portas do Palmetto Grand giraram novamente para recebê-lo. Dessa vez, ninguém o barrou. Mas, agora, ele não estava sozinho. 2 agentes do FBI caminhavam logo atrás. Um terceiro surgia do elevador. Um quarto tomava posição na saída lateral. Era o fim do show. Mas para Richard, era apenas o início do seu colapso. O saguão do Palmetto Grand Hotel parecia uma vitrine de elegância. O piano tocava suavemente. As luzes estavam ajustadas para o tom perfeito de sofisticação e o perfume caro dos ambientes aromatizados pairava no ar. Para quem olhasse de fora, parecia um dia normal. Mas não era. Exatamente às 11h42 da manhã, as portas giratórias do hotel se abriram mais uma vez. Malcolm foi o primeiro a entrar, não com arrogância, não com raiva, mas com a mesma calma de quem sabe que a justiça está finalmente batendo à porta. Logo atrás dele, 4 agentes à paisana entraram em sequência, se espalhando pelo saguão. 2 subiram as escadas. Um foi direto à recepção.
Outro se posicionou ao lado do restaurante. E então, em menos de um minuto, 10 viaturas pretas do FBI cercaram o hotel. Portas traseiras se abriram. Agentes armados e equipados saltaram rapidamente, formando uma linha de contenção na entrada. Hóspedes pararam o que estavam fazendo. Celulares começaram a gravar. Um murmúrio crescente tomou conta do local. Do alto do mezanino, Richard ouviu a movimentação e foi até a varanda de vidro para entender o que estava acontecendo. Quando viu os carros com a sigla dourada e os agentes entrando, seu rosto empalideceu. "Mas o que é isso? O que está havendo aqui?" gritou, já descendo os degraus apressadamente. A gerente de operações correu até ele com o celular na mão. "Senhor, eles estão aqui com um mandado federal. Procuram você." "O quê? Isso é um absurdo", vociferou Richard, já começando a suar. "Chame meu advogado. Isso é um mal-entendido." Nesse momento, o líder da operação, um agente veterano chamado Carlson, se aproximou, mostrando o documento oficial. "Senhor Richard Walker, o senhor está sendo investigado por fraude fiscal, lavagem de dinheiro, suborno, evasão de divisas e conivência com organizações criminosas internacionais. Está detido até que todas as evidências sejam analisadas. Temos um mandado para apreensão de documentos, computadores e todos os registros desta filial. Vocês só podem estar loucos." Richard gritava desesperado. "Eu tenho amigos na política. Eu vou acabar com vocês." Enquanto ele berrava, Malcolm observava da lateral do saguão com as mãos cruzadas em silêncio. Richard o viu, e por um instante seus olhos congelaram. Ele reconheceu o rosto. O mesmo homem que ele havia humilhado, que havia mandado expulsar, que tratou como lixo. Agora, esse homem o encarava calmamente, como se soubesse de tudo desde o começo. "Você!" gritou apontando. "Você é um desgraçado infiltrado. Foi você quem armou tudo isso." Malcolm deu 2 passos à frente. Seu tom de voz era baixo, mas cada palavra carregava o peso de quem esperou muito tempo por esse momento. "Eu te dei a chance de agir com respeito 2 vezes. Você escolheu o caminho da arrogância e agora vai colher o que plantou." Richard tentou correr, mas 2 agentes o seguraram. Algemaram-no ali mesmo, no centro do saguão, diante de todos os clientes, funcionários, câmeras de celulares e olhares perplexos. Hóspedes aplaudiram. Outros gravaram tudo. As redes sociais explodiriam com aquele vídeo em poucas horas. Dentro do hotel, os agentes começaram a vasculhar escritórios, arquivos, computadores, sistemas de vigilância. Tudo seria analisado, desde os contratos até as câmeras de segurança. Nenhuma brecha escaparia. Na cozinha, funcionários largaram os utensílios para assistir à movimentação. Na administração, diretores apagavam e-mails e se entreolhavam nervosos. Sabiam que aquela investigação podia desmoronar muito mais do que um império de luxo. Podia colocar famílias inteiras na cadeia. Enquanto isso, Malcolm saía do hotel pela mesma porta em que havia sido expulso horas antes. Mas agora ele saía, como o homem que iniciou a queda de um império corrupto, com dignidade, firmeza e silêncio. Na calçada, um repórter local o abordou, já sabendo quem ele era. "Agente Johnson, o senhor tem algo a dizer sobre a operação?" Malcolm parou por um segundo, olhou para a câmera e respondeu: "A justiça não escolhe uniforme, cor de pele ou aparência, mas ela sempre encontra quem tenta se esconder atrás dessas coisas." E seguiu seu caminho, sem aplausos, sem holofotes, apenas com a sensação de dever cumprido. O noticiário local não demorou a se espalhar pelas redes sociais. Em poucos minutos, vídeos da prisão de Richard Walker estavam sendo compartilhados por milhares de pessoas no Twitter, Facebook e WhatsApp. Manchetes pipocavam em sites de notícia.
CEO de rede de hotéis de luxo, é preso pelo FBI em operação federal na Flórida. Investigações apontam lavagem de dinheiro e conexões com organizações criminosas. Homem humilhado por CEO estava infiltrado como agente federal. No QG da operação, os agentes do FBI trabalhavam sem parar. Centenas de documentos haviam sido apreendidos. E-mails criptografados, contratos fraudulentos, registros de transferências bancárias para paraísos fiscais. Era tanta prova que o caso já era considerado um dos maiores escândalos corporativos da Flórida na última década. Mas, por trás dos papéis, os crimes eram ainda mais sujos. A rede Walker Hospitality, liderada por Richard, não era apenas um negócio hoteleiro. Por trás das suítes luxuosas, dos cafés da manhã, gourmet e dos eventos de gala, havia uma teia de negócios ilícitos cuidadosamente escondida. E Malcolm havia sido o escolhido para desmontar essa rede, peça por peça. Tudo começou há quase 2 anos, quando um funcionário da contabilidade de uma das filiais tentou denunciar uma movimentação suspeita, valores altíssimos sendo transferidos em espécie, pagamentos feitos para empresas fantasmas e contratos sem nenhuma entrega real de serviço. O denunciante foi demitido no mesmo mês, acusado de má conduta, e depois desapareceu. Foi a partir daí que o FBI começou a desconfiar de que havia algo muito maior por trás da rede de hotéis. O nome de Richard surgiu em várias investigações: lavagem de dinheiro para cartéis latino-americanos, tráfico humano disfarçado, de turismo de luxo, suborno a políticos locais para evitar inspeções. Malcolm, por seu perfil discreto, histórico limpo e treinamento especial em inteligência financeira, foi escolhido para a missão. Nos últimos 8 meses, ele havia se infiltrado em diversos pontos da rede, como auxiliar de cozinha, recepcionista, entregador de lavanderia, e sempre observando, mapeando, coletando provas. A base de operações do FBI recebeu dele fotos internas de cofres escondidos, documentos sendo triturados às pressas e até gravações comprometedoras com diálogos entre Richard e seus parceiros de negócios. Em uma dessas gravações, ouvia-se claramente Richard dizendo: "A gente paga quem precisa pagar. Juiz, fiscal, vereador, todo mundo tem seu preço. E quem não tem, a gente tira do caminho." Essa gravação seria suficiente para mandá-lo para julgamento federal. Mas havia mais. Um dos andares do hotel, registrado como administrativo, na verdade funcionava como uma central de lavagem. Contratos falsos, empresas de fachada, notas fiscais frias, o dinheiro entrava em nome de hóspedes e saía limpo em contas internacionais. Além disso, os hotéis da rede Walker em Nova York, Los Angeles e Orlando já estavam sendo colocados sob investigação. As suspeitas apontavam que o esquema era nacional, e Richard era o cérebro de tudo. E o mais chocante, os registros mostravam que o hotel de Miami recebia, a cada mês, grupos turísticos que, na prática, eram usados para tráfico de mulheres vindas do Caribe e da América do Sul. Tudo acobertado com passaportes falsos, reservas fantasmas e transporte por vans discretas. A essa altura, não se tratava mais apenas de crimes financeiros. Era crime contra a vida, contra a dignidade humana. Enquanto isso, Richard permanecia em cela federal, sem direito à fiança. Seus advogados, mesmo milionários, não tinham como negar as provas. Havia fotos, vídeos, áudios, transferências, testemunhas e documentos. Era o fim da sua reputação e do seu império. Malcolm, por sua vez, foi orientado a não dar entrevistas. O FBI queria manter o sigilo até o fim do processo, mas seu nome começou a circular entre os corredores da justiça como um dos responsáveis pela operação mais limpa e eficiente dos últimos anos. Em meio ao escândalo, funcionários do hotel começaram a falar.
A camareira, que hesitou em ajudá-lo, deu um depoimento anônimo à imprensa. Ele entrou com calma, com educação, foi tratado como lixo, mas nunca perdeu a postura. Hoje me arrependo de não ter falado nada. Um dos garçons relatou. A gente via coisas erradas acontecendo o tempo todo, mas ninguém tinha coragem de falar. Ele teve. A imagem do homem de mochila simples, saindo do hotel enquanto viaturas entravam, se tornou símbolo, não só de justiça, mas de resistência, de dignidade, de força silenciosa. E para Richard, aquele cozinheiro de olhos firmes passou de insignificante para o homem que destruiu tudo o que ele construiu com corrupção e arrogância. Antes de Malcolm ser um agente federal, ele era apenas mais um menino tentando sobreviver nos becos apertados de Liberty City, um bairro periférico de Miami. Filho de uma doméstica e de um motorista de ônibus, ele cresceu ouvindo mais não do que qualquer outra palavra. Desde pequeno aprendeu a andar de cabeça baixa, a não chamar atenção demais, a não assustar com sua voz firme e sua pele escura. E mesmo assim, era parado pela polícia a caminho da escola, seguido por seguranças no supermercado e confundido com criminoso só por existir. Aos 15, viu seu melhor amigo ser preso injustamente. Aos 17, perdeu o pai para um ataque cardíaco, depois que um hospital privado recusou atendimento imediato porque ele não tinha plano de saúde. Foi nesse momento que Malcolm decidiu que mudaria sua realidade, nem que fosse sozinho. Estudou como ninguém. Passava madrugadas lendo livros emprestados da biblioteca pública, já que não tinha internet em casa. Conseguiu uma bolsa em uma universidade comunitária e lá enfrentou olhares de desdém, professores que o subestimavam e colegas que o tratavam como cota ambulante. Ele aguentou e formou-se com honra em contabilidade e análise criminal. Um mês depois, foi chamado para o Programa de Inteligência Econômica Federal após resolver um caso de fraude durante um estágio sozinho. Era meticuloso, silencioso, observador, o tipo de agente que ninguém notava, mas que via tudo. Foi promovido 3 vezes em 4 anos e seu nome começou a circular entre os superiores do FBI como um dos mais eficientes agentes de infiltração da nova geração. Quando os primeiros sinais de corrupção começaram a surgir na rede Walker Hospitality, foi o nome de Malcolm que surgiu como o mais indicado para a missão. Mas ele hesitou. Voltar àquele ambiente de desprezo e aparência, fingir ser o homem que ninguém nota, ser tratado como inferior, tudo aquilo o remexia por dentro. Foi sua mãe quem o convenceu. Filho, se você tem a chance de fazer justiça, faça. Não por vingança, mas por todos que nunca vão ter essa oportunidade. Malcolm aceitou. Durante meses, viveu em silêncio, trocando de identidade em diferentes filiais do hotel. Começou lavando pratos em Orlando, passou como recepcionista em Nova York e depois foi enviado para Miami, o centro da operação. Cada dia era um teste de paciência. Era xingado, ignorado, maltratado, mas ouvia, observava, anotava. Richard, com sua arrogância incontrolável, foi fácil de ler. Bastou Malcolm agir como mais um para ser invisível. E ser invisível era sua maior vantagem. Mas o plano não era apenas prender Richard, era provocar uma reação, mostrar ao mundo o tipo de pessoa que comandava aquela fortuna. Por isso, naquele dia, Malcolm entrou com roupas simples, sabendo que seria julgado. E foi. Mas o que Richard não sabia, o que ninguém sabia, era que aquela era a última vez que Malcolm seria tratado como um homem comum, porque sua missão ia muito além da prisão de um CEO corrupto. Era uma mensagem, uma afirmação silenciosa, um grito abafado de décadas. Malcolm não queria fama, não queria manchetes, queria apenas mostrar ao mundo que a verdade tem olhos atentos e que ela sempre encontra um jeito de vencer.
3 dias. Após a operação, Richard Walker apareceu no noticiário novamente, mas dessa vez não vestia terno de grife nem sapatos italianos. Usava o uniforme bege da Penitenciária Federal de Miami, com algemas nos pulsos e olheiras profundas no rosto. Na entrevista coletiva do FBI, as palavras foram claras. O Sr. Richard Walker liderava uma organização criminosa estruturada sob a fachada de uma rede de hotéis de luxo. Os crimes cometidos incluem lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos, evasão de divisas e envolvimento indireto com o tráfico humano internacional. Imediatamente, as ações da Walker Hospitality despencaram. Investidores retiraram suas participações. Parceiros comerciais encerraram contratos. Várias unidades da rede foram fechadas temporariamente para a investigação, e Richard passou de bilionário a prisioneiro comum. Na prisão, foi colocado em cela solitária por precaução. Muitos detentos sabiam quem ele era, e alguns sabiam o que ele havia feito com garotas trazidas ilegalmente para os hotéis. Seu nome, que um dia fora sinônimo de luxo, agora era motivo de repulsa. Enquanto isso, do lado de fora, Malcolm retornava à sua rotina. Não dava entrevistas, não aceitava convites para talk shows, não queria virar celebridade. Ele sabia que sua vitória não era só dele. Era de todos os que já foram calados, humilhados, ignorados por parecerem fora do lugar. Era uma vitória que precisava ser silenciosa, mas poderosa. Na sede do FBI, foi homenageado discretamente. Recebeu uma medalha interna de mérito, entregue sem pompa, mas com um aperto de mão firme do diretor regional. Você fez o que poucos fariam, Johnson. Entrou no covil do lobo, sem armadura, e saiu de lá com a cabeça erguida. Malcolm apenas agradeceu com um leve aceno. Para ele, aquilo era apenas o certo a se fazer. Certa noite, semanas depois, ele voltou à frente do hotel, agora fechado com tapumes nas portas, letreiros apagados e silêncio no lugar da música ambiente. Sentou-se no mesmo banco onde havia sido deixado após a humilhação. O cenário era outro, mas o sentimento dentro dele era o mesmo: firmeza. Na sua mão, uma pequena folha de papel com uma frase que sua mãe sempre repetia: quem caminha com verdade pode andar, de cabeça erguida, mesmo entre mentiras. Ele respirou fundo, levantou-se e seguiu seu caminho. Richard, por sua vez, aguardava julgamento. Os advogados não conseguiam mais evitar a queda. As provas eram esmagadoras. Seus bens foram bloqueados. Sua imagem destruída. Não havia escapatória. E, de alguma forma, o que mais doía para ele não era a prisão. Era o fato de ter sido derrubado por alguém que ele sequer considerava digno de atenção. Alguém de roupa simples, alguém sem lugar ali, alguém que ele mandou voltar para a cozinha. A ironia da vida é que foi justamente esse homem quem desmontou tudo aquilo que Richard construiu com arrogância e crime. E isso ele jamais conseguiria esquecer. O sol começava a se pôr em Miami, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa. Malcolm caminhava pelas ruas tranquilas do centro, agora sem mochila, sem disfarces. Apenas ele, em paz. Parou diante de um prédio antigo, onde funcionava uma pequena livraria comunitária. Lá dentro, adolescentes liam em silêncio. Ele entrou, cumprimentou a atendente com um sorriso e foi direto para a prateleira de biografias. Puxou um exemplar de Frederick Douglass e folheou lentamente, sentindo o cheiro das páginas. Ninguém ali sabia quem ele era. Ninguém sabia o que ele havia feito. E ele preferia assim. Malcolm sabia que o mundo continuaria julgando pessoas pela aparência. Sabia que o preconceito não se apagava com uma prisão. Mas também sabia que, às vezes, uma única atitude silenciosa é capaz de provocar uma mudança muito maior do que 1000 discursos. Na saída, uma garotinha negra com uniforme escolar passou correndo ao lado dele. Esbarrou sem querer e pediu desculpa. Ele sorriu, agachou-se e perguntou: "Você gosta de livros?"
Ela assentiu timidamente. Malcolm tirou uma nota da carteira e entregou. Escolha um, qualquer um, e nunca deixe ninguém te dizer onde é o seu lugar. Ela sorriu largo. Ele se levantou e foi embora. Enquanto seguia seu caminho pelas calçadas da cidade, pensou em todas as vezes em que duvidaram dele, em todas as portas fechadas, e em como, naquele dia, ele abriu uma delas, não só para si mesmo, mas para todos que vierem depois. A história de Malcolm é mais do que uma missão cumprida. É um lembrete poderoso. Nunca subestime alguém pela forma como se veste, pela cor da sua pele, pelo lugar de onde veio, porque às vezes o homem que você despreza é justamente o que vai te ensinar a maior lição da sua vida. E você já parou para pensar quantas vezes julgou alguém sem conhecer a história por trás? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de Malcolm. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. Porque aqui a verdade sempre vence, e quem planta respeito colhe justiça.